Olá, bem-vindo a mais uma aula de AutoCAD. Nesta aula nós vamos continuar explorando as ferramentas de desenho, mais especificamente a ferramenta para desenhar arcos. Como um exemplo de arco, eu trouxe para vocês essa imagem. Essa imagem, pessoal, representa a visão superior de um quarto, de um cômodo com uma porta. Então, no futuro próximo, nós vamos trabalhar um pouco de desenho de planta baixa, mas pode perceber aqui que nós temos 4 paredes e em uma das paredes tem uma porta. Esse retângulo que eu estou acabando de selecionar é a nossa porta, e essa linha, geralmente ela é indicada na planta baixa para mostrar o caminho que a porta faz. Ou seja, não pode ter nada nesse lugar aqui, né? Não pode ser planejado um móvel, por exemplo, porque a porta precisa desse espaço para poder se movimentar. Então, o arco basicamente é essa figura. Tem várias outras situações em que vocês vão precisar montar arcos, né, ao longo da disciplina. Esse aqui é só um exemplo e eu vou ajudar vocês na medida que for necessário. Então, qual que é o nosso problema aqui? Desenhar esse arco. O resto aqui a gente até já consegue desenhar, só com as linhas. Então, esse arco, pessoal, a gente precisa passar informações para o AutoCAD indicando como que a gente quer que esse arco seja construído, porque ele não é construído manualmente. Então, só indicando para vocês, o início do arco é esse ponto. Então, estou indicando para vocês com o mouse. Esse ponto é o início do arco, esse ponto é o fim do arco, e faltou eu indicar para vocês o centro do arco. Eu vou indicar ele aqui, olha. Esse aqui é o centro do arco, exatamente onde ficaria a dobradiça. Então, o início do arco, o fim do arco, o centro do arco. E esse arco, é importante também de lembrar que ele tem 90 graus. Essas são as 4 informações básicas que você precisa para montar um arco. Início, fim, ângulo e centro. Geralmente você precisa de 3 delas. Nunca vai precisar das 4, mas 3 com certeza. Outra informação importante é que o arco é sempre formado no sentido anti-horário. Então, não posso trocar esse ponto como início e o ponto de cima como fim. Tem que ser sempre nessa ordem, como se eu fosse girar aqui, olha, o mouse indicando o sentido anti-horário, certo? Então, deixei aqui uma figura bem parecida, né, igual, para a gente poder treinar. Então, tem aqui a porta, tem o vão da porta, e eu estou indicando que essa porta tem 70 de largura. Então, o arco desse raio vai ser 70, quando for necessário passar o raio. Eu até acabei me esquecendo, tem uma outra informação também que a gente pode precisar, que é o raio. O raio dessa porta é igual a 70. No caso aqui são 70 centímetros, mas não preocupa muito com isso por enquanto não, porque a gente vai falar de unidades no momento certo. Então, são 5 informações que você pode ter de um raio, e você sempre vai precisar de 3 delas. Então, antes de fazer o comando pelo teclado, eu prefiro que vocês cliquem aqui na opção de arco para vocês verem que tem muitas opções de arco. Eu não vou explicar uma por uma porque não tem necessidade. No momento que você vê aqui umas 3 ou 4, você vai perceber que segue a mesma regra. Perfeito? Então, o primeiro arco é o de 3 pontos. Ele é o padrão quando você digita o comando. Então vamos começar pelo comando para vocês verem como é que funciona. Até clicando aqui é importante que você consegue perceber quais 3 pontos que você precisa fornecer. Então nesse primeiro tipo, percebam que eu vou indicar o início, o meio do arco e o fim. Vocês vão perceber aqui que não é uma forma muito interessante, porque acaba que esse ponto do central aqui, nem sempre você vai ter ele como referência. Vamos ver como é que funciona isso. Eu poderia clicar aqui, ou poderia simplesmente digitar ARC, que é o comando. Então, percebam que ele vai me pedir, indique o primeiro ponto, ou o ponto de início, o start. A gente já sabe que o início é aqui na porta. Agora, me dê o segundo ponto. E aí, eu vou fazer do jeito padronizado, mas eu posso passar o centro ou o fim também. Mas vamos indicar aqui o ponto central, o segundo ponto, perdão. Vou clicar num ponto aleatório aqui, porque eu não tenho referências, então vou clicar mais ou menos aqui. E agora ele fala, me deu o ponto final do arco. Então eu vou clicar. Pode perceber, pessoal, que o segundo ponto foi feito de uma forma meio aleatória, sem referência, e que meu arco não ficou bom. Olha como é que a saída dele e o final dele. Olha a diferença do arco que eu fiz aqui, muito melhor desenhado, perfeito. Então, indicando para vocês que não é uma forma muito boa. Então vamos fazer um arco diferente. Vamos digitar o comando, arco, e vou colocar o início do arco, perfeito, está aqui do mesmo jeito. Agora, o segundo ponto, aí eu posso escolher passar o centro ou o fim. Vamos supor que eu queira passar o centro. Então eu posso clicar aqui no Center ou digitar a letra C e Enter. Então, onde é o centro do meu arco? O centro é aqui. E agora eu posso passar para ele o ângulo, a
corda, que é um tipo de comprimento também, ou o comprimento do arco. Ou até, pelo mouse mesmo, indicar o final. Então, olha só, se eu indicar o final aqui, perfeito, meu arco foi construído. Então, quando você utilizar o comando, é importante você verificar quais opções que o AutoCAD te passa para você fazer o arco da melhor forma possível, indicando as informações que você tem. Para quem achar que é complicado usar o comando, eu vou até fazer mais uma vez, olha, vou fazer o desenho do arco, o comando, arco. Então, início ao centro, agora eu vou passar o centro, olha, centro do arco, tá aqui. Agora, ele me pediu início do arco, não tem outra opção. Início tá aqui em cima. E agora eu posso passar o final do arco, o ângulo ou a corda. Imagina que eu queira passar o ângulo, pessoal. Posso clicar aqui em ângulo, olha, ângulo, e vou digitar 90 graus. O arco foi construído também perfeitamente. Então, lembrando sempre dessas informações. Quando você for construir um arco, você precisa de pelo menos 3 dessas 5 informações. Mais uma vez, então, arco, comando arco. Vou passar para ele aqui o ponto inicial. Vou passar para ele o final do arco, agora que é esse ponto aqui. E preciso passar agora o raio. Olha só, posso passar o centro pelo mouse, que seria clicando aqui, ficaria perfeito. Posso passar o ângulo, que seria 90 graus, e vou indicar aqui o raio. Agora vocês verem a diferença. O raio é 70. Então você pode perceber que eu cliquei errado em algum ponto aqui e ele ficou um pouco deslocado. Certo? Então não foi um exemplo muito bom. Mas vamos mostrar para vocês aqui também esses tipos de arco. Olha só. Ao invés de clicar de acionar o comando e ir manipulando ali as informações na medida que o AutoCAD vai solicitando, eu posso iniciar o comando, já sabendo quais informações eu vou passar. E isso só pode ser feito pela barra de ferramentas. Clicando aqui, por exemplo, olha, a segunda opção, início, centro e fim. Se eu clicar nela, o AutoCAD vai pedir diretamente, olha, indique o ponto de início. Indique o ponto do centro. Indique o ponto do fim. Fiz um arco. Vou apagar. Vamos ver o próximo. Início, centro e ângulo. Então, vou clicar aqui. Início, centro e ângulo. É a segunda opção. Então, vamos de novo. Início, centro e ângulo. Percebam, pessoal, que é importante aqui, que a própria entrada dinâmica já me mostra mais ou menos uma previsão de como que esse arco vai ficar. E sempre é importante lembrar que se você segurar a tecla Ctrl, ele mostra como que esse arco pode ser feito ao contrário, olha. Então o sentido anti-horário é o padrão, mas se eu quiser usar o sentido horário, basta segurar Ctrl. Isso vai funcionar em diversas situações. Apesar disso, eu prefiro que vocês acostumem a fazer o arco sempre no sentido anti-horário, porque vai ficar um negócio natural para vocês. Então, por fim, eu vou indicar aqui o final do arco. O ângulo, perdão, pessoal, o ângulo é 90 graus. Tá pronto. Mais um tipo é início, fim e ângulo. Então tem início, centro e ângulo, início, fim e ângulo. Vamos voltar para cá. Comando arco. Início, fim e ângulo. Start, end, angle. Então, vamos lá. Início, fim e o ângulo. 90 graus. Beleza? Mais um. Início, fim e raio. Então, mais uma vez. Comando. Início, fim e raio. Então, início do meu arco, fim do meu arco e o raio tem que ser pelo teclado. 70. Prontinho, o mesmo arco. Continuando, por último, centro, início e ângulo. Vamos lá. Centro, início e ângulo. Esse aqui. Então, centro do arco, início do arco, fim do arco. Opa, acabei fazendo errado, pessoal, era ângulo. Então vamos de novo. Início do arco, centro do arco, perdão, início do arco e o ângulo, 90 graus. Então, pessoal, vocês viram aqui que tem várias formas de usar esse comando. Não testei todas, mas é um padrão. Primeiramente, é importante pensar sempre nessas 5 informações, tentar criar pontos de referência, igual eu tinha aqui, que com o OSNAP facilita muito a construção, e
É claro que vão ter arcos muito mais desafiadores para vocês fazerem em relação a esse de 90 graus, que é muito simples. Mas eu acredito que com os exercícios e com a prática, vocês vão ficar feras nesse comando também. Então eu espero que a videoaula tenha sido útil para vocês e até a próxima.